Bom, estamos aqui novamente com o nosso Raspberry Pi Pico, nessa série que estamos fazendo aqui. Na primeira gravação disponível aí, falamos um pouco sobre ele, um pouco sobre um ambiente de programação. Depois colocamos ele para operar junto com o display. E depois colocamos também um potenciômetro. Colocamos um push button. E hoje vamos colocar um potenciômetro. Então, para colocar o potenciômetro, nós vamos entrar nos conversores analógicos digitais ou no conversor analógico digital dele. Então, vamos dar uma olhada aqui para ver como isso aqui acontece, a mágica acontece aqui. Então, a sequência nossa é, primeiramente, apresentar o que é um conversor analógico digital, comumente chamado na literatura de ADC, Analog Digital Converter, características deste ADC no Raspberry Pi Pico, desenvolvimento de um programa em Python no Tony IDE para esses ADCs. E vamos gravar também alguns programas. Então, começando pelo início aqui, vamos ver o que é um ADC. Colocamos um bloquinho ali para representar esse ADC e o que esse ADC, esse conversor analógico digital, objetiva fazer. O nome dele já diz tudo. Ele quer converter um sinal analógico de entrada, como exemplo, por exemplo, o meu som. Esse som que eu estou falando aqui, o microfone está capturando o meu sinal analógico e fazendo uma conversão para um sinal digital. Então, essa é uma das funções do ADC, converter o meu sinal analógico no sinal digital. Para representar isso aqui, eu fiz aqui uma animaçãozinha onde eu estou colocando uma senoide, digamos assim, essa senoide está entrando no ADC, meu ADC está processando essa senoide e está me dando como saída as minhas amostras da minha senoide. Então, a minha senoide entrou de uma forma analógica. O que significa isso? Significa que se eu pegar um segundo daquele sinal, ele tem infinitos pontos, porque ele é um sinal contínuo. E agora eu tenho um sinal discreto. Então, eu tenho agora algumas amostras deste sinal. Bom, se você está escutando bem o que eu estou falando aqui, você pode perceber que é possível sim fazer essa conversão. É possível fazer a conversão de uma foto, de um vídeo, de um sinal de temperatura, de um sinal de pressão, ou seja, de sinais que são comuns na natureza e são analógicos para um sinal digital, um sinal amostrado, um sinal do jeito que eu estou colocando ali, um sinal binário, uma sequência de números onde eu possa fazer o processamento em computador. Então, essa é a função básica do nosso conversor analógico digital. Veja bem que aqui eu coloquei aqui, que vai entrar um sinal analógico e vai sair bits. E eu coloquei aqui de 0 até N. O número de bits que sai, ou essa sequência de bits que sai, a quantidade de bits influencia muito na qualidade dessa minha conversão. Então, para mostrar isso aqui, ou para tentar mostrar isso aqui, vamos fazer uma tabelinha aqui. Eu fiz uma tabelinha. Nessa tabelinha, eu peguei, no caso aqui do meu Raspberry Pi Pico, já que opera com 3,3 volts, e eu vou estar usando aqui nessa aula de hoje aqui o 3,3 volts, eu vou fazer as conversões aqui, eu ver o que isso significa para mim. Então vamos lá. Se eu pegar um conversor analógico digital de 8 bits, 2 elevado a 8 significa que dá 256 níveis. Então eu tenho 256 representações para esse sinal. Se eu pensar de outra forma, eu posso pensar assim, a cada 12,89 ou cada 12,9 milivolts, um pouco menos de 13 milivolts, a cada 13 milivolts eu tenho um número representando isso aí. Então, meu número 1 representa esse 12,89, o número 2 representa 2 vezes isso, o número 250 representa 250 vezes isso aqui.
né? Chegando até o 3.3 volts. Agora veja bem que eu vou ganhar uma resolução muito grande se eu sair de 8 bits para 10 bits. Por exemplo, a plataforma do Arduino, o Arduino Uno, né, o microcontrolador dele opera com 10 bits. E 10 bits, nós temos lá 1024 níveis. 2 elevado a 10 igual a 1024 níveis. Se eu pegar aqui e trazer para 3,3 volts de referência, a cada 3,22 milivolts, eu posso fazer essa analogia do meu sinal analógico. O que significa isso, Wilton? Significa o seguinte: se entrar 1,5 milivolts de sinal, eu não estou nem no primeiro nível ainda. Se entrar 4 milivolts do sinal, ele vai me mostrar isso como se eu tivesse com 3,22. Se entrar 5 milivolts de sinal, ele ainda pode me mostrar isso ainda como 3,222 milivolts ou o dobro disso, 6,44 milivolts. Ele vai ter que tomar uma decisão. Bom, então para eu melhorar essa resolução, eu vou passar para 12 bits, que é o nosso caso aqui. No nosso caso de 12 bits, 2 elevado a 12 significa que dá 4.096 amostras. Então, se eu pegar o 3,3 volts aqui e dividir, nós vamos ter aqui aproximadamente 805 microvolts de resolução. Eu tenho outras resoluções aqui que, no entanto, não interessa para a gente aqui. Vamos ver como é que está esse conversor analógico digital dentro do nosso RP2040? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha como é que funciona o barramento dele aqui, ó. Eu tenho, ó, aqui está representado aqui os dois cores dele, o Core 1 e o Core 2. Eu tenho barramentos de memória, eu tenho a ROM, eu tenho a minha RAM, que são divididas em blocos aqui, como a gente pode perceber, ó. São 5 blocos de 64, desculpa, 4 blocos de 64, que dá 256, mais 4, 260, mais 4, 264. Aqui eu tenho ligado aqui, ó, 2 UARTs, 2 SPI, 2 I2Cs, e aqui está o meu conversor analógico digital. Vamos adiante. Como está configurado isso lá dentro dele, né? Primeiramente, que tecnologia ele usou para fazer o conversor analógico digital utilizado no RP2040? Qual foi a tecnologia? Ele escolheu, ou os engenheiros lá escolheram, optaram pela esse registrador de aproximação sucessiva. Essa é uma tecnologia de conversores analógicos digital. Veja bem que o mundo dos conversores analógicos digital é imenso, é muito importante. Eu vou dar uma informação aqui superficial. Se desejarem, faça a solicitação aí que a gente entra mais a fundo nisso aqui. Mas vamos tentar aqui. A taxa de amostragem. Nesse caso aqui, ó, se ele operar 48 kHz, ele vai 40 MHz, ele vai amostrar aqui 500.000 amostras por segundo, 500 kilosample por segundo. Então é uma taxa de amostragem relativamente alta, dá para fazer um bom número de aplicações. Imagina você ter 500.000 amostras de um sinal de temperatura por segundo. A temperatura não consegue nem variar em um segundo, você vai ter 500.000 amostras dessa. Mas vamos lá. 5 entradas no multiplexador. São 4 nas GPIOs de 26 a 29 e uma dedicada para um sensor interno de temperatura que a gente vai falar hoje aqui ainda. Nos exemplos eu vou mostrar como eu ler esse sensor interno de temperatura. Veja bem que só está disponível para a gente aqui 3 pinos. Lembra lá nos encontros anteriores aí, ó, que o pino 26, 27 e 28 são os pinos relativos aqui, ó, aos meus conversores analógico digital. Fala um pouquinho das tecnologias, só muito pouco, muito superficial aqui das tecnologias de conversores analógico digital. Eu tenho várias, né? Eu tenho uma flash, como o próprio nome diz, é muito rápida, mas extremamente cara. Eu tenho um contador que é bacana, mas foi superado, principalmente pelo SAR. Eu tenho um Dual Slope, eu tenho um Delta Sigma. Veja que o Delta Sigma ele é uma característica completamente diferente dessa daqui, ó, mas ele serve para
ou ele é mais utilizado quando eu tenho um número de bits maior. É raro você ver um SAR com 24 bits hoje no mercado, mas é praticamente provável que você vai encontrar os 24 bits quase todos delta sigma. Então vamos lá, ó, eu tenho que registrar a minha amostra, né, fazer o sample and hold dela aqui, amostrar e reter, pego um comparador, controlador lógico, pego o meu aproximador, meu registrador de aproximação sucessiva aqui, ó, e eu preciso aqui, vocês vão ver aqui, ó, de um conversor digital analógico para fazer a conversão de um analógico digital. Bom, mas isso aqui é tema para uma outra aula. Vamos lá então. Diagramas aqui de interno. Lá no datasheet do meu microcontrolador aí, eu percebo que eu tenho aqui as 4 entradas que ele falou que está disponível lá, né, ligado no meu multiplexador, mais uma exclusiva para o sensor de temperatura. Tudo indo isso para o ADC. Aqui vemos o diagrama do ADC dele, similar àquele que eu acabei de apresentar aqui. Aqui veja bem que está as minhas entradas, se vocês olharem aqui já são os registradores internos que a gente tem que selecionar. Aqui eu tenho 3 bits, o 0, 1 e o 2. Com 3 bits eu consigo acessar até 8 endereços, então eu tenho 5 aqui, eu preciso de pelo menos 3 bits, que com 2 eu só poderia acessar 4. E aqui estão as minhas entradas, aqui, a 0, a 1, a 2, a 3 e a 4. Veja bem que lá nos exemplos eu vou colocar isso aqui, a 4, aqui, ó, por exemplo, é a da temperatura. Então 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos nós. Como a gente comentou no sensor de temperatura, o sensor de temperatura utilizado aí, ele usou uma técnica, né, com a tensão em cima do VBE, de um diodo bipolar, né? Então ele pegou essa tensão em cima do diodo e ele sabe que tipicamente essa tensão em cima do diodo é em torno de 0,7 volts, né? Na temperatura de 27 graus é 0,706 para ser mais específico. E à medida que a temperatura varia, essa tensão também muda um pouquinho. Então ele fica lá monitorando essa tensão. À medida que a temperatura varia, essa tensão varia e aí dá para se inferir uma temperatura. Eu posso ter uma temperatura aproximada aqui, ó. Óbvio que isso vai variar de chip para chip, mas é um valor bem, digamos assim, é bacana você ter isso disponível lá dentro do nosso próprio chip. Então a formuleta dada para a gente aqui é essa daqui, ó. A temperatura igual a 27 graus, mas a tensão obtida, a tensão que eu vou ler lá do meu sensor, da minha conversão analógica digital, menos os 726, multiplicado por esse número aqui, está aparecendo lá, é só para destacar aqui aquela figurinha lá que a gente vai acessar, isso que lembra que esse número aqui é o número 4. Bom, como eu vou usar os conversores analógicos digital aqui e apresentar, eu posso colocar qualquer sinal para converter. Eu poderia colocar um microfone, poderia colocar aqui um sensor de pressão, um sensor de temperatura, mas eu escolhi colocar aqui hoje um potenciômetro. E um potenciômetro, ele funciona como vários outros sensores. Aqui não vamos entrar em detalhes não, mas vou querer ver o que é um potenciômetro desse, né? Fui lá no Wikipedia, né? É um resistor com 3 terminais. Ele pode ser linear, ele pode ser angular, mas enfim, né, ele vai fazer um divisor de tensão. Aqui a gente pegou uma representaçãozinha dele lá e aqui dá para a gente entender. À medida que eu giro o eixo do potenciômetro, veja bem que eu tenho 2 contatos aqui, ó, 3 contatos na realidade, né? Eu tenho um contato central que está ligado nesse pininho aqui, ó, e eu tenho uma quantidade de material aqui e uma quantidade de material desse lado. Do jeito que está aqui, ó, se eu medir aqui embaixo a resistência desse lado e a resistência desse lado, veja bem que é como se fosse um divisor de tensão. Eu tenho uma resistência R1, eu tenho uma resistência R2, e se eu medir do U1 para o U2, eu tenho a resistência total do meu divisor de tensão aqui, ó. Entretanto, esse divisor de tensão ele é variável. Por quê? Porque esse ponto aqui, ó, ele gira aqui em cima, fazendo contato aqui para mais ou para menos. Se eu giro para o lado de cá, veja que essa resistência vai diminuindo e a outra vai aumentando.
E se eu girar ao contrário, isso muda. Então esse é o funcionamento do meu potenciômetro. Eu também tenho trimpó, qualquer coisa que funciona do mesmo modo aí. Aqui eu tenho uns desenhinhos aqui, ó, umas representações. No caso aqui, a gente vai usar um similar a esse aqui, ó. Mas poderia ter usado um desse ou um multivolta, esse que eu dou várias voltas para mudar um pouquinho a resistência. Esse aqui não, esse aqui é similar a esse aqui, né? Uma volta inteira aqui significa que eu passo a resistência toda. Então vamos lá ver agora como é que a gente colocou isso no protoboard. Eu aproveitei no nosso último encontro aí que a gente já tinha colocado. Hoje eu acrescentei aqui um potenciômetro. Veja que eu tenho aqui um fiozinho marrom, um fiozinho vermelho, um fiozinho marrom e vermelho. Eu liguei no positivo e no GND ali, ó. E o do meio, que é o amarelinho, eu liguei no pino aqui, nesse pino aqui, que foi relativo ao 28. Bom, como é que eu vou fazer isso lá na IDE do meu Tone, né? Vamos lá dar uma olhadinha. O primeiro programa que a gente vai fazer aqui é esse aqui, ó. Eu vou declarar os meus pinos e vou utilizar o ADC. Eu peguei aqui um objeto, aqui, ó, criei um objeto, instanciei ele, chamei de ADC0, machine.adc, peguei o pino 28 dele, né, aquele que eu falei que eu coloquei lá no potenciômetro. Só que esse valor aqui, isso aqui é importante, pessoal, ele é 12 bits. Então vai sair um número aqui para mim entre 0 e 4095. Um número entre 0 e 4095. Só que o pessoal optou por multiplicar isso por 16. Por conta, pelo que eu entendi aqui, de compatibilidade com outros microcontroladores que ele tem. Então, o número que vocês vão ver sair aqui vai ser um número entre 0 e 65.535. Portanto, para eu passar isso para atenção, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar esse valor, multiplicar por 3,3 e dividir por esses 65.000, que deixa me dar atenção em volts. Eu criei esse fator de conversão aqui. É comum a gente criar esse fator de conversão aqui já para ter as tensões em volts, porque toda hora que eu for amostrar e modificar, eu já pego já um número já fixo. Ok. Então peguei, ó, li o meu ADC, multipliquei pelo fator de conversão e o valor que eu vou guardar aqui já é o valor em volts. E vou pegar e colocar isso aqui para fora. Vamos ver isso lá no nosso Raspberry Pi. Então estamos aqui vendo o Tone aqui. Vou abrir a câmera, vou carregar aqui primeiro, aliás, né? Conectou. Carregou, já está rodando lá, ó. Enfim, tá ele ali. Vou girar o meu potenciômetro. Botei todo, volta para um lado, 3,3 volts. E agora eu vou indo para o outro lado. Tá lá, 0 volts. Então, simples assim. Vou utilizar aqui agora também a temperatura. Vamos ver aqui como é que a gente faz isso aqui. Tem um programazinho pronto aqui para ganhar tempo. Tudo que eu fiz no primeiro está aqui. Só que eu tenho que chamar a atenção de um detalhe aqui, ó, importante, né? Tá aqui o pino 28 e o meu sensor de temperatura. Meu sensor de temperatura ele tem que estar aqui no pino 4. Beleza? Não é no pino 4, não. Aquela, digamos assim, 0, 1, 2, 3, 4, daquele diagramazinho que a gente olhou lá, porque eu não tenho a entrada 30 aqui, ó. Então eu vou acessar ele pelo 4 aqui. Ok? Então, no ADC0 vai continuar lendo meu 28 e agora no 4 vai ler a temperatura. Então, aqui não mudou nada, a temperatura leu exatamente igual eu li
o anterior ali, ó. Só que eu vou fazer a conversão dela. E a conversão dela vai ser para aquela formulazinha que eu mostrei ainda agora. 27 graus, temperatura menos 706 e essa constante aqui. E vou apresentar os dois aqui na tela, né? O valor de tensão lida no potenciômetro mais a temperatura lida ali. Botei um Czinho aqui para significar que está em graus Celsius. Ficou ruim aqui, porque agora que eu percebi que eu falei com a câmera ali na frente. Mas enfim, ó, o print da temperatura aqui vai ser dado juntamente, eu botei na mesma linha com o print do valor de tensão do ADC1. Vou voltar a câmera de novo. Vamos carregar isso aqui para lá. Carregado, já está saindo ali. Vou girar o potenciômetro. Girei o potenciômetro para um lado, estou girando o potenciômetro para o outro. A temperatura hoje está variando ali em torno de 21 graus Celsius. Enfim, está ali lendo tensão e temperatura. Só que também eu queria aqui, ó, colocar valores no display, aproveitar aquilo que a gente fez já nos encontros anteriores aí, ó. Agora deixa eu tirar a câmera da frente aqui para não afetar. Vou mudar aqui, né? Esse último programa que a gente vai fazer hoje aqui, deixa eu até desconectar ele aqui, pronto, parei. O que acontece? Exatamente igual o último que a gente fez lá no push button. O do push button eu vou usar exatamente aqui em cima e vou acrescentar no display que a gente estava colocando no push button os valores de temperatura e o valor da tensão adquirida. Para isso eu coloquei aqui o meu ADC, acrescentei meu ADC aqui, ó. E a única coisa que eu mudei foi acrescentar isso aqui que eu tirei lá do outro, ó. Então tá lá no pino 28, meu canal 4 que é a temperatura, esse 28 aqui equivale ao canal 2 lá. O canal 2, o canal 0, 1 e 2 que está disponível para a gente. O 0 é o 26, o 1 é o 27 e o 2 é o 28. Ok. Então, tudo aqui ficou igual. Eu dei uma deslocadazinha naquele retângulozinho que ficava blinkando lá, fazendo a mesma tarefa do meu LED. Veja que não mudei nada aqui, ó. Exceto que eu trouxe ele um pouquinho, ele começar na posição 30, eu trouxe ele para a posição 0, para poder caber tanto o valor da temperatura quanto o de tensão, né? Não mudei nada aqui, absolutamente nada. E no final eu acrescentei essas linhazinhas aqui, ó. Acrescentei essas linhas, que é exatamente as que a gente acabou de fazer lá agora, né? Li o meu valor de tensão, aí fui lá e escrevi esse valor de tensão. Para escrever o valor de tensão, lembra que eu tenho que apagar ele depois, toda vez que eu passar aqui eu apago. Então eu criei aqui um retângulo preenchido com a cor do fundo, que vai apagar, né? E o que eu fiz aqui? Eu desloquei um pouquinho mais para frente, 50, estou escrevendo com 30 pixels o meu número, 30 pixels o meu número. Veja bem que eu arredondei ele aqui para uma casa decimal só. Só uma casa decimal, então vai dar 1,1, 1,2,3. Mesma coisa eu fiz com a temperatura aqui, a temperatura também arredondei para uma casa decimal só. E estou escrevendo nela, comecei lá do 80 e mesmo esquema também, né? Estou apagando o sinal lá para não sobrepor. Então, vou ativar a câmera de novo aqui. Câmera ativada. Vamos lá carregar isso aqui para lá. Vamos carregar. Está lá carregado, né? Temperatura lá aparecendo lá 21, 22 graus Celsius. Tensão 2,7. Vamos dar uma giradinha aqui, ó. Abaixando a tensão. Lembrando do que a gente fez no último encontro, ó, do push button, ó, contando 2. Quer dizer, acendi o LED, apaguei o LED, acendi o LED, apaguei o LED. E aqui estou também capturando o sinal do potenciômetro. Então essa era a ideia que a gente queria passar aqui hoje sobre o ADC. Inter.